No verão de 2009, você podia entrar em uma loja de carros usados e comprar uma caminhonete confiável por $8.000, um SUV sólido por $9.000, um sedã familiar confiável por $6.500. Esses eram valores reais. Hoje, essa mesma categoria de veículo custa $16.000, $20.000, $24.000 e todo mundo quer culpar a inflação, ou a pandemia, ou as cadeias de suprimentos. Mas a história começa muito antes disso. Começa com um programa que o governo chamou de presente para você. No verão de 2009, com o país se recuperando da pior recessão em décadas, o Congresso aprovou um programa federal de $3 bilhões chamado Reembolso para Aquisição de Carros. É o conhecido programa de troca de carros por dinheiro. Disseram que isso estimularia a economia, limparia as estradas e salvaria a indústria automobilística americana. O que eles realmente fizeram foi drenar o óleo de 677 mil veículos americanos em funcionamento, despejar vidro líquido nos motores e ligá-los, até que travassem e morressem. Depois, esmagaram as carrocerias e chamaram isso de sucesso. Nesta investigação, vamos revelar o que o programa de troca de carros velhos realmente custou para você. Vamos analisar o protocolo de execução com vidro líquido exigido pelo governo por lei federal, a mentira econômica de $24.000 por carro enterrada nos dados e a catástrofe composta que transformou um desastre de política de um verão em um imposto permanente para todo americano trabalhador que não pode comprar um carro novo. O primeiro crime aconteceu nas oficinas de concessionárias no verão de 2009. Quando seu carro é trocado em uma concessionária comum, algo útil acontece. Se ele funciona, vai para o pátio de carros usados. Se está velho demais para ser vendido, vai para um ferro velho. O ferro velho desmonta o carro. O motor vai para alguém que está reconstruindo um veículo semelhante. A transmissão vai para alguém cuja transmissão quebrou. As portas, os bancos, chicotes elétricos, tudo isso volta para o mercado, mantendo carros antigos funcionando para quem não pode comprar um novo. Foi assim que funcionou por 100 anos. O programa Dinheiro por Sucata tornou isso ilegal. A Lei de Assistência ao Consumidor para Reciclar e Economizar de 2009 exigia que todo revendedor participante do programa destruísse o motor do veículo trocado, antes que o governo federal pagasse o voucher. Isso não era opcional. Era uma condição para o reembolso, e o governo não deixou o método ao acaso. Apêndice B. Da parte 599 das regulamentações federais especificava o procedimento exato. Você drena o óleo, você coloca 2/4 de uma solução composta por 40% de silicato de sódio e 60% de água. Você faz o motor funcionar a 2.000 rotações por minuto e você espera. Silicato de sódio é vidro líquido. Com o motor quente, a água evapora, sólidos restam, revestindo as superfícies dos mancais. Incrustam nos mancais, entopem passagens de óleo e riscam as paredes dos cilindros. O motor não desgasta. Ele é destruído por dentro deliberadamente pelas leis da química aplicadas por determinação federal. O processo leva entre 40 e 6 segundos e vários minutos, dependendo do motor. Quando terminava, os concessionários eram obrigados a fixar uma etiqueta no bloco travado. Ela dizia: "Este motor tem danos internos significativos, causados por uso de silicato de sódio, também conhecida como vidro líquido em vez de óleo." A Associação de Recicladores Automotivos indicou que 60% do valor de revenda de um veículo vem do motor e do conjunto de transmissão. A lei proibia que esses componentes do motor fossem reaproveitados para uso. O Instituto Cato estimou que cada veículo destruído tinha um valor de mercado de $3.000. Multiplique isso por 677 mil veículos. E o governo federal destruiu deliberadamente mais de $2 bilhões em ativos americanos utilizáveis, não sucatas. A lei exigia que todo veículo trocado estivesse em condições de rodar. Você não podia trocar um carro quebrado? Só era possível trocar um carro que funcionasse. O modelo mais destruído em todo o programa foi o Ford Explorer, produzido entre 1995 e 2003. Mais de 46 mil deles, além de minivans Chrysler e Dodge da mesma época, quase 24 mil a mais,
Esses eram os veículos que as famílias usavam para ir ao trabalho, os veículos nos quais os compradores de primeira viagem confiavam, os veículos que preenchiam o segmento acessível do mercado de carros usados. E por ordem do governo, os mecânicos drenavam o óleo, colocavam o silicato e aceleravam os motores até que eles morressem. Mas a destruição desses veículos foi apenas metade do crime. A outra metade é o valor dado pelo governo. O governo gastou 3 bilhões de dólares no programa de incentivo à troca. Disseram ao Congresso que isso estimularia a economia, geraria vendas de novos carros e traria veículos mais eficientes às estradas. Economistas estudaram nos anos seguintes se essas afirmações eram verdadeiras. Os resultados foram desfavoráveis. O site Edmunds.com analisou os dados finais do programa e chegou a um número conclusivo. O programa de dinheiro por sucata custou aos americanos 24 mil dólares por cada veículo vendido. Não foram 4.500, mas 24 mil dólares. A razão é simples. Dos quase 700 mil veículos vendidos durante aquelas semanas no verão de 2009, a Edmunds constatou que apenas 125 mil foram vendas incrementais, ou seja, vendas que não teriam ocorrido sem o programa. Os outros 565 mil eram pessoas que já planejavam comprar um carro e simplesmente anteciparam a compra em alguns meses para aproveitar o voucher. Isso não é especulação. O Brookings Institution publicou um estudo formal confirmando isso. Os pesquisadores descobriram que o programa estava apenas antecipando as vendas, não as gerando. As compras acumuladas no ano permaneceram inalteradas. O National Bureau of Economic Research confirmou a reversão. Condados com maior participação tiveram queda acentuada nas vendas de carros nos 10 meses após o término do programa. O estímulo foi tomado do futuro e chamado de presente. A matemática econômica é ainda pior do que parece. Os 3 bilhões de dólares em vouchers geraram um crescimento econômico adicional estimado em 2 bilhões de dólares e criaram aproximadamente 2.050 empregos. O custo implícito por emprego criado foi de 1,4 milhão de dólares. Um estudo de 2017 no American Economic Journal constatou que o programa reduziu os gastos com veículos novos em 5 bilhões de dólares, pois os vouchers exigiam carros mais eficientes, que custavam menos que as caminhonetes e SUVs que seriam adquiridos de outra forma. O programa, criado para ajudar a indústria automobilística, acabou sendo ruim para a própria indústria automobilística. Ainda assim, o governo declarou que foi um sucesso. O secretário de Transportes, Ray LaHood, anunciou em 2010 que o programa Dinheiro por Sucata foi um sucesso. Destacou os quase 700 mil veículos vendidos. Ele não mencionou o valor de 24 mil dólares por venda. Ele não mencionou as conclusões do Brookings. Ele não mencionou quem pagou o preço real. Mas as pessoas que pagaram o preço real souberam disso imediatamente. Os vouchers foram para pessoas que podiam pagar por um carro novo. Essa era a estrutura do programa. Você não podia aplicar o crédito em um veículo usado. Você não podia usá-lo para consertar seu carro atual. Era preciso trocar um veículo em funcionamento e comprar um novo. As pessoas que participaram eram, por definição, pessoas com acesso a financiamento de carros novos no meio de uma recessão. Elas receberam de 3.500 dólares americanos a 4.500 dólares americanos. Elas saíram dirigindo Corollas, Civics e Focuses novos. As pessoas que não participaram eram aquelas que precisavam de transporte usado e acessível. Elas não tinham voucher. Elas não tinham carro novo. O que elas tinham era um mercado de carros usados que, de repente, ficou 677 mil veículos menor do que era antes. Patrick Rogala, gerente de vendas da Show Up Motors em Wisconsin, assistiu a isso acontecer em tempo real. Ele ficou nos pátios das concessionárias de carros novos e viu veículos usados de qualidade parados ali, perfeitamente dirigíveis, esperando para serem destruídos. Ele disse depois que, basicamente, o que fizeram foi tirar 1 milhão de carros do mercado. Ele viu a escassez se materializar antes mesmo do programa terminar. Em um ano, o preço médio dos carros usados havia subido 10,3% segundo a Edmunds. Para os utilitários esportivos usados, o segmento mais afetado pelo programa de troca de carros velhos, o preço médio subiu 30% em apenas um ano. O colunista George Will escreveu claramente que a destruição obrigatória desses veículos fez os preços subirem.
e que isso representou uma redistribuição de riqueza desfavorável aos consumidores de baixa renda. A família trabalhadora, que precisava de um SUV usado de $7.000 em 2010, descobriu que havia menos opções disponíveis, e as que restaram custavam significativamente mais caro. Isso não foi um acidente. O programa foi criado para beneficiar compradores de carros novos e fabricantes de carros novos. Por lei, o veículo usado acessível precisava ser destruído para que o subsídio fosse pago. Os americanos de menor renda, que dependem do mercado de carros usados, não tinham nenhum lobby no Congresso. Eles não tinham voz. Eles não faziam parte do cálculo. E justamente quando o mercado de carros usados poderia ter se reconstruído lentamente ao longo da década seguinte, algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que tornou uma ferida administrável em catástrofe. Durante uma década, após o programa de troca de usados, o mercado de usados operou com uma oferta menor do que o normal. Os preços estavam altos, mas o dano era lento e difuso o bastante para que a maioria pudesse absorvê-lo. Então 2020 chegou e tudo quebrou de uma vez só. Quando a pandemia fechou as fábricas automotivas no mundo todo, a cadeia de suprimentos de semicondutores mudou. Os fabricantes de chips direcionaram sua capacidade para eletrônicos de consumo porque esses pedidos eram mais confiáveis. Quando as fábricas de automóveis reabriram meses depois, descobriram que estavam no fim da fila. Veículos modernos usam de 1.500 a 3.000 chips semicondutores. Não havia chips suficientes. Os números são impressionantes. A S&P Global Mobility estima que mais de 9,5 milhões de veículos foram retirados da produção global só em 2021 devido à escassez de chips. Antes da pandemia, o tempo de espera para chips era de 3 a 4 meses. Na escassez, esse prazo aumentou para 1 ano ou mais. Em novembro de 2021, o estoque de carros novos em todos os Estados Unidos atingiu o menor nível já registrado, 80.983 unidades. Esse número não era por estado, era o total para todo o país. Compradores que não conseguiam carros novos recorreram ao mercado de carros usados. O mercado de usados já sofria com uma década de baixa oferta. Isso causou uma explosão nos preços. Em 2021, os valores subiram 35% em um ano. No pico, no início de 2022, estavam 45% acima dos níveis pré-pandemia. O preço mediano de um carro usado passou de $17.500 em 2019 para $25.500 em fevereiro de 2022. Para veículos com 10 anos, mais afetados pela crise de 2009, os preços médios subiram de $7.997 para $16.331. Isso é um aumento de 104%. Dava para comprar um carro usado em 2019 e vender em 22 por um valor maior. Isso não é um mercado, isso é um mau funcionamento. A escassez de semicondutores foi real e em grande parte imprevisível, mas a prateleira vazia de suprimentos sobre a qual essa crise foi colocada não era imprevisível. Foi a consequência direta da crise, de um programa federal que destruiu 677 mil veículos por ordem do governo 12 anos antes e deixou uma lacuna no fornecimento de carros usados acessíveis que nunca foi preenchida. A lenha foi colocada em 2009, o fósforo foi aceso em 2020. Em julho de 2024, os preços dos carros usados continuam 33% mais altos do que eram antes da pandemia. O buraco não foi preenchido. Então, qual é a solução? Você não pode desamassar um Ford Explorer. Você não pode tirar o vidro líquido de volta. Os 677 mil veículos se foram e esse estoque não vai voltar. Mas você pode parar de cair nessa armadilha às cegas. A coisa mais inteligente que você pode fazer agora é ficar com o carro que você já tem. Se você tem um veículo de 2015 ou anterior que funciona de forma confiável, tem algo caro para o mercado substituir. Cada ano em que você evita um financiamento nos preços atuais, não paga o valor extra de um programa que você não escolheu. Se precisar comprar, compre de particular. Os pátios das concessionárias têm preços baseados no custo de reposição em um mercado restrito. Vendedores particulares, especialmente de veículos mais antigos, cobram o que o carro vale para eles pessoalmente. Essa diferença é onde estão os últimos negócios de verdade. Procure veículos de 7 a 10 anos de uso, com aparência discreta e que sejam abundantes no mercado.
Evite os recursos tecnológicos mais novos, que têm a maior margem de lucro, e os perfis de reparo mais complexos. Um carro que antecede a onda mais recente de sistemas de infoentretenimento e assistência ao motorista é mais barato de possuir e de consertar. As pessoas que entenderam o que o programa Cash for Clunkers realmente estava fazendo, em 2009, não correram para pegar um voucher. Elas ficaram com seus carros. Elas ainda estão dirigindo esses carros? Essa foi a decisão certa naquela época, e a mesma lógica se aplica agora. O governo destruiu 677 mil veículos em funcionamento, disse que era pelo meio ambiente, cobrou de seus filhos por isso e deixou os trabalhadores americanos disputando um mercado de carros usados que nunca se recuperou. Até este ano você ainda está pagando o preço? Pare de deixar que eles digam que isso foi um sucesso.